aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. Você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América, também pelas nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Mãe Piedade. Que Deus abençoe e guarde a cada um. Hoje nós temos a alegria de fazermos a nossa transmissão aqui no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, passando pelas novas instalações da Rede Catedral de Comunicação Católica, lá na Catedral Cristo Rei, que ontem, com a graça de Deus, eu tive a oportunidade de conhecer toda a beleza do trabalho realizado, do comprometimento de fazer com que a tecnologia esteja realmente a serviço da evangelização e, principalmente, como um compromisso singular de Padre Samuel Fidelis, a quem hoje cumprimento, que completa mais um ano de vida ministerial como padre, a dedicação de fazer com que os custos, o que é inerente às nossas transmissões e à nossa programação, não seja simplesmente uma enxurrada de recursos que vá pagando coisas, mas que os recursos sejam usados com sabedoria, responsabilidade e, principalmente, sejam efetivamente promotores de uma evangelização que ajude a todos a compreenderem que nós todos atravessamos um rio, todos nós temos uma margem a alcançar. Assim, então, meus cumprimentos à Rede Catedral de Comunicação Católica, em especial a Padre Samuel Fidelis, diretor-geral, pró-reitor desse santuário, mas, principalmente, um padre que, em 4 anos de vida ministerial, faz grande diferença na nossa história. Caríssimos,
atravessar a outra margem. É importante olharmos para o livro de Josué, no capítulo 3, nesses versículos que nos foram apresentados pela liturgia, e termos uma atenção quanto a alguns detalhes. Luzia, se puder me ajudar com o lenço, porque a Coriza, graças a Deus, está vindo. Ela não me abandona na hora da homilia, é uma grande companheira. Graças a Deus. Olhamos para o livro de Josué. Nesse livro, e na riqueza do capítulo 3, vemos um momento no qual o povo de Deus vai atravessar para outra margem do Jordão. Eles precisam alcançar a terra da liberdade. E a simbologia e a riqueza dos detalhes apresentada no livro de Josué é única. Remonta a coisas já vividas pelo povo de Deus, não só o povo de antigamente, mas também de agora. Percebamos, o povo está numa área e para alcançar a terra prometida precisa atravessar o rio. Ele por si só não consegue atravessar o rio. Ele precisa de ser novamente despertado para uma realidade. É extremamente importante que deixemos com que o Senhor nosso Deus nos conduza. Há vários rios a serem atravessados para vivermos completamente a liberdade. Existe o rio da autossuficiência que todos nós carregamos e ninguém pode negar que está dentro de si essa imagem tão crucial e dificultadora das atividades e da vida em Deus. Porque quando achamos que somente os nossos esforços são suficientes para garantirmos a nossa vida e a nossa história, deparamos-nos com limites tão difíceis de transpor. A autossuficiência fala de nós, que não precisamos de ninguém ou que, na verdade, nós somos bons demais para depender de alguém. E nós dependemos. Atravessar o rio da autossuficiência é uma dificuldade. Há também um outro item. Nós precisamos romper com a dificuldade de perceber que sozinhos nós não temos muita força. Sozinhos, nós somos incapazes de enfrentar as dificuldades da história. Hoje, em especial, precisamos recobrar que, quando estamos enfermos, todos nós precisamos de alguém que nos cuide. Quando estamos vulneráveis ou tristes, queremos ardentemente que alguém nos escute. Quando nos sentimos sozinhos, nada melhor do que aquela companhia que nos acolha como somos. Então, nós não somos autossuficientes. Desde o seio materno, nós dependemos de alguém. Quando nascemos, levamos um bom tempo para conseguirmos pelo menos dar os passos com nossos pés e ainda assim cambaleando. Mas há um outro detalhe. Precisamos também atravessar um outro rio, que é o rio da liberdade. De alcançar a liberdade. Esse rio, ele está sempre transpondo um limite, aonde que nós queremos e o que nós podemos. Para romper esse rio, é necessário que a junção das outras duas imagens sejam bem equilibradas. Primeiro, todos nós temos, sim, muitas habilidades. Todos nós temos muito a oferecer. E vejam, o povo de Deus, ele conquista a terra prometida, aonde todas as habilidades de todos os homens, de todos, se articulam para fazer com que a nova história aconteça. Precisam romper o limite aonde a sua autossuficiência impeça de olhar para o outro com os limites que são próprios do outro e ter a capacidade de recomeçar, compreendendo que o limite, o erro de alguém, não é somente uma pedra a ser vencida, é também um livro a ser lido. Oi? Sim, um livro a ser lido para aprender. Porque os defeitos de outros nos ensinam muito sobre nós. Ao ponto de conseguirmos lidar com aquilo que nós mesmos não temos tanta ciência. Ora, por que será que uma pessoa tem tanta inveja da outra
quando ela consegue pintar um quadro, não será porque ela também gostaria de pintar? Bem, o que quero dizer é, a autossuficiência, ela pode até dizer muito de nós, mas ela pode ser um defeito. Entretanto, ela também pode se transformar numa qualidade quando percebemos o que temos de bom e esse melhor que nós temos é oferecido a outros e olharmos para aquela outra pessoa como alguém que nos ensina. Há também um outro detalhe importante. Se é Deus quem nos conduz, se a história, se atravessar o mar para a liberdade, o rio para a liberdade, é reconhecer que Deus é quem nos conduz, então nós entenderemos que a imagem do livro de Josué, hoje apresentada, ela é tão preciosa justamente pelo seguinte: vejamos, enquanto a Arca da Aliança, que é o símbolo e o sinal do Deus no meio do seu povo, não toca as águas e as águas não param, o povo não pode atravessar. É a mesma imagem que nós temos lá na travessia do Mar Vermelho, porque é o Senhor quem conduz o seu povo para chegar à liberdade. É o Senhor que dá a seu povo condições de atravessar o Rio Jordão e chegar à terra prometida. Ainda terá muitas dificuldades, como é próprio da vida. Entretanto, eles passam como povo, cujo Deus os conduz, cada um na sua riqueza, cada um com suas particularidades, mas eles são só um. Cada um exercendo bem o seu papel, construirá uma nova história. E essa história só será realmente construída de modo digno quando os limites que cada um tem não forem um empecilho para que a nova história seja escrita. Assim, então, é importante no livro de Josué perceber que o Senhor conduz o seu povo e sabe as circunstâncias de cada membro desse povo. E este povo precisa romper em primeiro lugar, precisa atravessar em primeiro lugar o rio da autossuficiência, que o impede de perceber que ele depende de outro. A começar do seu próprio Deus. Singularmente, temos o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 até o 19, versículo 1, narrando aquela imagem simples de quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Não me importa o número. Não importa literalmente o número de vezes que precisamos perdoar. O que importa é se nós temos a capacidade e a disposição. Melhor ainda, se nós temos em primeiro lugar a disposição e desenvolvemos a capacidade de recomeçar a história com aquele que nos conduz na história e com os outros que ele chama. Ora, meus caros, todos nós somos devedores, nenhum de nós está livre de uma conta a ser paga. Quem nunca teve aquela triste experiência de falar o que não devia pela sua raiva? De num momento de descontrole, o que não se justifica, errou na medida não só da fala ou da ação. Mas, quem nunca teve aquela intenção de, ou já pensou assim, Deus é justo. Fulano vai ver, Deus é justo. Deus é bom. Eu nunca tive esse. Troco 6, ladrão. Caríssimos, o que vemos no Evangelho é exatamente uma ressonância singular de que a maior travessia que precisamos fazer não é a travessia de um rio, de um mar, é a travessia do nosso próprio ego, da nossa própria autossuficiência. Porque à medida com que tivermos a coragem de olhar para todos nós, para cada um de nós, e olhar em primeiro lugar para si, como passíveis de fazer qualquer coisa, e nós somos passíveis de fazer qualquer coisa, entender
que recomeçar é fundamental. 70 vezes 7, 490 vezes ainda é pouco. O que quer dizer é, nunca percam a capacidade de recomeçar a viver a riqueza da liberdade que vos foi dada. Não é à toa que o trecho que nós vemos no capítulo 19, versículo 1, terminando o texto que nós vimos hoje, vai dizer que Jesus terminou os seus discursos, deixou a Galileia e foi para o outro lado da Judeia, além do Rio Jordão. Dá a mesma ideia de uma travessia. Além do Rio Jordão. O povo de Deus não teve que atravessar o Rio Jordão? Jesus não atravessa com seus discípulos para o outro lado do Jordão? Aqui nós vemos a imagem de uma transposição, de uma travessia. Nós precisamos alcançar a outra margem, aonde o Senhor está. Aquela margem que fomos chamados a com Ele viver, a da verdadeira liberdade. E nessa liberdade, ter a capacidade de não se manter vinculado ou preso ao passado, mas reconstruir a história. Tendo aprendido com o passado, mas reconstruir a história. É bem diferente. Ficar preso no passado significa a todo instante pautar as suas ações com o rancor, com o ódio e ficar estagnado. Na verdade, agora, o que somos chamados no perdão é: eu aprendo com aquilo que foi feito, aquilo que aconteceu no passado, aprendo e não quero cometer o mesmo erro. E não quero deixar que cometam o mesmo erro. E agora eu vou construir uma nova história. Não é isso que o povo de Deus teve que fazer do outro lado do Jordão? Construir uma nova história? Nós também precisamos construir uma nova história. E essa nova história está pela capacidade da compaixão, de perceber exatamente que na nossa autossuficiência não construiremos nada. Perceber que sempre dependeremos de outro, como eu já disse no início dessa reflexão. E quem nos conduzirá ao Senhor nosso Deus. A tal ponto que a nossa forma de enxergar aos outros seja de pelo menos tentar se colocar no lugar daquela pessoa. E hoje nós temos um exemplo muito bonito e extremamente significativo, que é o de Maximiliano Maria Kolbe, que se coloca no lugar de um pai no campo de concentração. Se coloca no lugar de um pai que estava para ser morto na câmara de gás. Caríssimos, a compaixão, ela é também um martírio. Vou dar um exemplo, só um minuto. Para não perder o costume, porque o catarro sobe e desce. Sabem por que a compaixão é um martírio? Meus caros, eu vou usar uma imagem terna. E depois eu vou usar uma imagem talvez um pouco mais difícil de ser digerida. A terna é quem já teve a pretensão de ajudar uma criança a começar a caminhar. Fica-se curvo, segura-se no braço da criança para que não machuque e vai passo a passo ajudando a criança a manter-se equilibrada. Não é? Isso é tão bom para a coluna. E quando a criança gosta da coisa e quer isso o tempo todo? Isso é bom para avós. Para os avós isso é ótimo. É maravilhoso. Sim, é muito bom para os avós e para as avós. Sabem por quê? Porque não, eles que gostam às vezes de fazer todas as vontades dos netinhos, porque vocês têm o direito de atrapalhar bastante a educação dos seus netos, como os seus pais atrapalharam a dos seus filhos. Eles então, e diga-se de passagem, isso é uma regra, não é uma exceção. Eles então começam a se sentir aquela dor, aquele incômodo, até que um determinado momento fala assim: agora chega. Não, depois.
Porque há um cansaço físico quanto a isso. Há um desgaste. Agora existe um outro. Quem já teve que acompanhar uma pessoa convalescente na fase terminal de uma doença que precisa ir até o banheiro e passo a passo ajudar aquela pessoa com a consciência de uma dor a atravessar um quarto, chegar ao banheiro ou simplesmente conseguir tomar um banho. Passo a passo, com a paciência necessária para fazer que aquela pessoa, no seu ritmo, execute a tarefa mais simples, como, por exemplo, tomar um banho. Há uma dor, há um martírio nisso, porque a todo instante você gostaria de resolver rápido, mas não pode. Precisa ter paciência. Compaixão é passo a passo com a pessoa, sentir com ela. E se dói, parar um pouco. Então, a imagem do que nós vemos em Mateus, capítulo 18, é mais do que simplesmente falar sobre perdão. É falar da capacidade de atravessar este rio que demarca o lugar de nosso seguimento ao Senhor nosso Deus. Podemos ficar na Galileia, aprisionados na nossa autossuficiência e indiferença. Ou podemos chegar do outro lado do Jordão, naquele lugar que é sinal do início de uma nova história, de uma liberdade. E ali, perceber que temos muito a oferecer, mas também muito a receber. E isso só acontecerá quando a compaixão tomar lugar na nossa capacidade de enxergar os outros. O reino dos céus é marcado por isso. No entanto, que no versículo 27 do capítulo 18 do Evangelho de Mateus, a parábola tem o seguinte dizer na boca do patrão ao seu empregado. Diante disso, diante do fato do empregado ter pedido misericórdia, ter pedido para ser perdoada a sua dívida, ele recebe o seguinte dizer. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. O mesmo empregado, no versículo 33, o empregado que foi objeto de compaixão do seu senhor, tem a seguinte escuta do seu senhor. Após uma pessoa que devia muito menos a ele ter pedido compaixão e ele não ter tido, olhem o que é dito. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Não devias também tu ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O povo de Deus atravessa o Jordão no mesmo passo, com Deus que é compassivo com eles, caminha com eles passo a passo. O Senhor nos chama a ter compaixão ao olhar as dívidas que outros têm para conosco e tentando repetir um pouco, ou experimentar um pouco, ou ser melhor ainda, ser expressão daquilo que Ele foi para nós. Compaixão. Maximiliano Maria Kolbe teve compaixão, porque ele deu mais de si, sem dizer nada e fazendo. Não seria o momento de nós atravessarmos também esse rio? Caríssimos, caríssimas, ao Senhor e nosso Deus, de pé apresentemos nossas preces.